seja muito bem-vinda a mais essa aula. E nessa aula a gente vai ver um pouco mais sobre como e quando usar o Simple Past final. Quando que a gente usa? A gente já falou um pouquinho ali, bem rapidamente, sobre como que a gente usa o Simple Past, mas agora a gente vai ver com mais detalhes como usar ele em cada situação. Então, a primeira coisa que a gente viu é que o Simple Past ele é principalmente usado para falar de eventos ou ações que já tenham terminado, ou seja, coisas que aconteceram, eventos que aconteceram no passado e que já foram concluídos. Aquele evento precisa ter terminado, acabado no passado, para que a gente possa usar o Simple Past para falar dele. Então, a primeira situação que a gente vai usar o Simple Past é justamente nesses casos. Situações que aconteceram e já terminaram no passado. Ações finalizadas, isso é muito importante. Mais adiante no curso você vai entender por que eu estou enfatizando tanto esse ponto de ações finalizadas aqui no Simple Past. Por exemplo aqui, I loved the dessert. Eu amei a sobremesa. Uma coisa que é interessante que você vai ver muito nas frases que usam o Simple Past é que é muito comum a gente usar expressões e palavras que expressem tempo na frase. Então é muito comum nessas frases do Simple Past a gente ter expressões como last week, semana passada, when I was a child, quando eu era criança, yesterday, ontem, 6 weeks ago, 6 semanas atrás, the day before yesterday, antes de ontem, last night, noite passada, last year, ano passado, last month. Então você vai ver com bastante frequência as frases no Simple Past sendo usadas com expressões desse tipo, né? Expressões ou palavras que demonstrem tempo. Como por exemplo aqui nessa frase, I moved to Miami last year. Eu me mudei para Miami no ano passado. Então, sempre que você for falar de alguma situação, que você vá falar de quando aconteceu, a gente usa aqui o Simple Past. Outra forma também que a gente usa o Simple Past é para falar de ações finalizadas, onde você for falar da duração. Então, sempre que ocorrer alguma ação no passado e que você for falar da duração que essa ação teve, a gente vai usar o Simple Past também. Então, é importante ressaltar também que para usar o Simple Past, essa ação ela não pode estar ocorrendo ainda, ela tem que estar finalizada, como eu sempre reforcei. Por exemplo, I lived in Miami for 2 years. Eu morei em Miami por 2 anos e não moro mais. Então, aqui já acabou, já não moro mais em Miami. Outro exemplo, we waited for 5 hours and went home. Nós esperamos 5 horas e fomos para casa. Então, como você pode ver aqui, usando para ações finalizadas, onde a gente for falar da duração. Outra forma que a gente usa o Simple Past também é para falar sobre hábitos ou fatos do passado. Então, sempre que a gente for falar de coisas que a gente costumava fazer, alguns hábitos que a gente tinha, ou coisas que aconteceram e eram verdadeiras lá no passado, a gente também usa o Simple Past. Por exemplo, I studied Spanish when I was a kid. Eu estudei espanhol quando eu era criança. Outro exemplo. I used to play the guitar to relax every weekend. Eu costumava tocar violão para relaxar todo fim de semana. Então aqui mais um ponto que é importante ressaltar é que você sempre deve usar o Simple Past para falar de coisas que você fez em uma data específica. Então sempre que você for falar de algo que você fez em uma data específica, por exemplo, o que você fez no final de semana passado, o que você fez ontem, o que você fez semana passada, mês passado, ou em uma data ali específica e que foi uma ação que começou e já foi encerrada, a gente usa o Simple Past. Basicamente, em resumo, você sempre vai utilizar o Simple Past para indicar quando algo aconteceu. Então, como eu tinha comentado, se a sua frase ela tem uma expressão de tempo, como last week, when I was a child, esse já é um bom indicador de que você vai ter que usar o Simple Past naquela frase. A mesma coisa para ações que aconteceram em um período de tempo que a gente não sabe, um período de tempo indeterminado e que já foram encerradas. Por exemplo, the other day, ages ago, a long time ago. Por exemplo, people lived in caves a long time ago. As pessoas viviam em cavernas há muito tempo atrás. E o mais importante, você sempre vai usar o Simple Past para falar de ações que já foram concluídas, ou seja, ações que não estão mais acontecendo, começaram no passado e terminaram no passado. Mais à frente, quando a gente chegar ali nas aulas de Present Perfect, você vai entender por que eu estou batendo tanto nessa tecla de ações que já foram concluídas e ações que não estão mais acontecendo. Então, basicamente, esses são os usos do Simple Past. Como você pode ver, é bem simples, tanto a formação de frases, as estruturas elas são bem parecidas, por isso que é tão importante que a gente conheça, para a gente entender melhor o inglês, entender melhor o porquê daquelas frases serem daquela forma, e assim o nosso aprendizado fica mais fácil como um todo. Então é isso, eu te vejo na próxima aula.